outros níveis desta Terra, em outras dimensões desta Terra, porque o planeta Terra existe em outras dimensões também, em outros níveis. E há uma parte da humanidade terrestre que não está neste nível material que nós estamos, que está em níveis internos da Terra. E na humanidade intraterrena, por exemplo, que não é física, nesta humanidade intraterrena, o não matar é óbvio, o não matar é conhecido. E nós sabemos que, por causa deste não matar ser óbvio, ser vivido numa humanidade suprafísica, que não é da superfície, nós sabemos que isto está, então, fazendo com que muitas coisas no planeta não se deem. E que esse que se chama de eixo magnético do planeta, não, mude de posição não violentamente. E isto tudo está coligado à vivência do não matar. Então, é à medida que tudo isto vai sendo desenvolvido na nossa consciência que vai mudando muitas coisas neste planeta. E os vários reinos da natureza neste planeta teriam que ter uma outra convivência, não? Teríamos que ter uma outra convivência para que ao se unirem, pudessem transmitir coisas que não estão sendo transmitidas. Por exemplo, o reino vegetal tem possibilidades, o reino vegetal tem plantas que podem curar qualquer doença que apareça na superfície. No entanto, nós não temos acesso a estas coisas do reino vegetal, nem conhecemos todas as espécies vegetais, porque não conhecemos as espécies que estão nem todas do fundo dos oceanos. Então, esse reino vegetal que tem a possibilidade, a capacidade de ser o instrumento de curar qualquer doença que possa aparecer na humanidade da superfície, isto para nós não é acessível. Não é acessível por causa disto. Agora, no reino mineral, nós temos propriedades na água e temos propriedades no ouro. O ouro está no interior da terra e a água também veio do interior da terra. E esses dois minerais têm propriedades completamente desconhecidas para nós. A água e o ouro para nós é um mistério. O ouro porque nós prostituímos o ouro. Transformamos o ouro numa coisa de valor pecuniário. E aí prostituímos o ouro e tudo aquilo que o ouro teria a nos dar como vibração, tudo aquilo que o ouro teria que nos dar como cura, e como outros elementos que nós nem nos damos conta, ele não poderá dar pelo uso que se faz dele. E seria dentro da lei universal e seria dentro da lei planetária, não que se extraísse o ouro do interior da Terra, mas cada ser humano teria direito a algumas gramas de ouro para usar em contato com seu corpo etérico, com seu corpo físico. Porque poucas gramas de ouro seriam suficientes para o ouro poder passar para o ser humano aquilo que ele tem que passar, que é muito misterioso. Mas o uso que nós fazemos do ouro e o valor pecuniário que nós damos do ouro, transformamos o ouro numa coisa comercial. Isto fecha o nosso contato com esse mineral. Assim como o nosso contato com a água está parcialmente fechado, porque nós, inclusive, matamos a água regularmente, com todos os produtos químicos que colocamos dentro e com o trajeto que fazemos a água
percorrer nesses canos, nessas tubulações, que a água chega na nossa torneira já morta. Então, nós não temos o contato suficiente com esses reinos, com esses elementos do reino mineral e vegetal. E o reino animal, que é outro reino, que poderia estar nos dando muito mais, não está dando, porque nós estamos reprimindo, como vimos, certas capacidades deles que precisariam estar desenvolvidas. Mas, apesar disto tudo, a água nos serve, como vocês todos sabem, o ouro não nos serve pelaquilo que deveria servir, não? Mas está aí disponível, porque o ouro é para ser tirado muito parcialmente do interior da terra, só naquela quantidade mínima que cada homem pode se valer dele. Porque o ouro está no interior da terra cuidando de um certo tipo de equilíbrio terrestre. E tudo isso tem a ver com a reação dos mares, tem a ver com a questão da inclinação do eixo. Tudo isto tem a ver. Esses minerais estão na terra cuidando de tudo isso. A consciência mineral está cuidando de tudo isso. Bem, a vida terrena deveria ter um compromisso espiritual com esses reinos. Não só os compromissos que tem e não só o uso que faz, mas um compromisso espiritual. Porque, tendo esse compromisso espiritual, aí a humanidade ia começar a perceber o que ela está fazendo aqui na Terra. Porque a humanidade não tem ideia do que está fazendo aqui. Se vocês perguntarem para a maioria das pessoas para que ela vive, ela diz muita coisa que todo mundo sabe, mas que a pessoa com mínimo de inteligência vê que aquilo não é razão para a vida. O que a humanidade está fazendo no planeta, poucos sabem. A humanidade não sabe de onde veio, não sabe qual é a sua origem, não sabe o que está fazendo no planeta e não sabe para onde vai. Enfim, a humanidade está numa boa crise, porque alguns seres inteligentes já estão percebendo isto. E alguns já estão tendo a intuição do que estão fazendo na Terra. Alguns já estão tendo a visão, não? De qual é a sua função e para que estão aqui. E descobrem que eles estão aqui não é por nada do que eles pensam e nem pelo que eles estão fazendo. Mas os intuitivos e que já têm uma certa partilha feita através de alguns ramos científicos e espirituais, não? Sabem que a humanidade, na cadeia evolutiva, está entre esses três reinos, mineral, vegetal e animal. A humanidade está no quarto reino e logo em seguida vem o reino espiritual. E a humanidade, então, percebe, a uma certa altura, que ela está aqui para transmitir para os reinos infra-humanos a vibração espiritual, que eles diretamente não podem receber. E os reinos infra-humanos têm a humanidade como seu transmissor dos seus impulsos na direção do espiritual. Mas se nós não temos os reinos infra-humanos na condição de nossos irmãos em vida, e se não temos o reino espiritual como a nossa meta, nós não nos damos conta da nossa verdadeira posição. Porque quando você nota a necessidade de você estar num estado de consciência que não é nem animal,
O humano já não te basta mais. E o resto é misterioso, e você tem interesse por aquilo que é misterioso, você tem interesse por aquilo que não pode ser comprovado, você tem interesse por aquilo que está muito além da sua capacidade de comprovar, aí você começa a mudar de ponto evolutivo e você começa a reconhecer a sua função nesta Terra. E se você põe em prática isto de tudo aquilo que é o seu processo espiritual inicial, se você começa a tratar os animais, os vegetais e os minerais de outra forma, você começa a fazer esta ligação, você começa a fazer esta não mescla, você começa a fazer estas ligações. E é necessário cultivar estas relações. Estas relações, veja, que são concretas em certas atitudes nossas, mas aquilo que nós transferimos para os animais, para os vegetais e para os minerais, e aquilo que nós recebemos do espiritual, porque nós estamos exatamente aí no meio, nós ainda não temos essa consciência. Não temos esta consciência a ponto de não duvidarmos, a não ser aqueles que já estão mais adestrados nisto, não? Que já têm condições de admitir isto e de se pacificar com isto. Porque é preciso estar pacificado, porque senão qualquer alteração de ânimo impede que isto tudo fique consciente. As plantas têm sensibilidade, mas as plantas não têm a compreensão. Elas sentem, mas não têm compreensão. A evolução das plantas não dá uma compreensão. Então, quando você colhe uma planta para você se alimentar com ela, ela sente aquele toque. Mas a planta não é como o animal. O animal sabe que vai ser morto. O animal entra em terror. A planta não tem isso. De forma que você não está... E a planta está numa vida grupal. Está na vida grupal vegetal. A planta não é ainda um indivíduo. Cada planta faz parte de uma vida grupal vegetal. E essa vida grupal vegetal tem consciência da tarefa dela entre os reinos. Porque o reino vegetal não é só esse que nós conhecemos aqui na Terra. Existem vegetais em outros planetas mais evoluídos, e existem vegetais também em planetas que não são físicos. Existem vegetais nas dimensões intraterrenas da Terra, e que são vegetais que têm muito mais atuação junto ao reino humano do que os vegetais que nós temos aqui na superfície. Mas o reino vegetal é o que mais cumpriu a sua tarefa como reino, entre os reinos que nós conhecemos. Porque o reino vegetal se doa e sente alguns. Mas a consciência dele é uma consciência de reino, que é doar-se a nós. E parece que foi o que mais se realizou. Se vocês veem, a cobertura verde que as florestas dão, como o reino vegetal conseguiu uma harmonia de cores. E se essa harmonia não fosse interrompida ou destruída, se essa harmonia se mantivesse em grandes partes do planeta, nós estaríamos numa outra situação vibratória. Mas isto já seria necessário que vocês tivessem um interesse mais interno por tudo isso, e fossem buscar isso tudo mais interiormente. Esta regularidade do verde
O que o homem está fazendo, por exemplo, nas grandes florestas, o que o homem está fazendo na floresta amazônica é uma coisa que ele não tem a capacidade na sua consciência de perceber o que está fazendo. Porque aquilo é das manifestações do reino vegetal mais efetivas. E um contato com isto, um contato interno com este reino, nos traz uma harmonia e um equilíbrio que nós só experimentamos e que podemos saber.